bem-vindo, bem-vinda ao Momento de Conexão. Que alegria ter você aqui para embarcar conosco nesta jornada de fé e reflexão profunda. Antes de mergulharmos nas sábias lições de Jesus, peço humildemente que se inscreva no nosso canal. Sua inscrição é um apoio valioso que nos ajuda a continuar compartilhando mensagens de esperança e inspiração. Que este tempo juntos seja de verdadeira conexão com o divino. Amados irmãos e irmãs, neste instante, convido-os a fechar os olhos, a respirar profundamente e a permitir que a sua alma se acalme. Deixe que o silêncio se instale, não apenas ao seu redor, mas também dentro de você. Sinta a presença do Espírito Santo que nos envolve, nos acolhe e nos guia. Estamos prestes a embarcar em uma meditação profunda, uma jornada sagrada pelas palavras e atos de Jesus, o Cristo. Não como um estudo meramente intelectual, mas como uma imersão na essência do amor divino, da compaixão e da sabedoria que emanam do coração do Mestre. Que cada palavra ressoe em seu ser, transformando, curando e elevando. A vida de Jesus foi um evangelho vivo, uma demonstração prática do que significa viver em plenitude, em harmonia com a vontade do Pai. Ele não veio para nos trazer uma nova religião, mas para nos ensinar um novo modo de ser, um caminho de verdade e vida. Sua primeira lição, talvez a mais fundamental, foi a do amor incondicional. Um amor que transcende as barreiras do preconceito, da raça, da condição social. Ele amou os marginalizados, os doentes, os pecadores, os que a sociedade havia esquecido. Lembremos das palavras em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é um amor seletivo, mas um amor expansivo, que nos desafia a olhar para o outro com os olhos do coração de Deus. Quantas vezes em nosso dia a dia nos deixamos levar por julgamentos, por preconceitos, por distanciamentos? Jesus nos convida a quebrar essas barreiras invisíveis, a estender a mão, a oferecer um sorriso, a ouvir com empatia. Pensemos na parábola do bom samaritano, em Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 37. O sacerdote e o levita, homens da lei e da religião, passaram ao largo do homem ferido, mas o samaritano, um estrangeiro, um desprezado pela sociedade judaica da época, foi quem se compadeceu, cuidou das feridas e garantiu a recuperação do homem. Jesus, com essa parábola, subverteu a lógica humana. Ele nos mostrou que a verdadeira religião não está nos rituais ou nas aparências, mas na ação concreta do amor, da misericórdia. O amor que se expressa em atos e em serviço desinteressado. Ele nos ensina que amar não é apenas um sentimento, mas uma decisão, uma escolha diária de agir com bondade, mesmo para aqueles que não nos amam, para aqueles que nos perseguem. Ele mesmo, pregado na cruz, pediu ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Que lição de perdão! O perdão não é apenas um ato de clemência, mas um ato de libertação. Libertar o outro da nossa raiva, do nosso ressentimento e libertar a nós mesmos do fardo pesado da amargura. Outra lição crucial de Jesus é a da humildade. Ele, o Filho de Deus, o Criador do universo, veio em forma de servo. Nasceu em uma manjedoura, não em um palácio. Caminhou entre os pobres, os simples, os humildes. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8 está escrito que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quanta grandeza em tamanha humildade!
Ele lavou os pés de seus discípulos, um ato reservado aos servos. Com esse gesto, ele nos ensinou que a verdadeira liderança não está em dominar, mas em servir. A verdadeira autoridade não reside na imposição, mas na edificação do outro. A humildade é a base de todas as virtudes, pois ela nos abre para o aprendizado, para o reconhecimento das nossas limitações e da nossa dependência de Deus. O orgulho, por outro lado, cega, afasta, impede o crescimento. Pensemos em Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus nos convida a um tipo de humildade que não é rebaixamento, mas reconhecimento da nossa verdadeira posição diante de Deus. É a humildade que nos permite ser vasos nas mãos do oleiro, prontos para sermos moldados e usados para os seus propósitos. É a humildade que nos liberta da necessidade de aprovação externa, da busca incessante por reconhecimento, pois sabemos que a nossa verdadeira identidade está em Cristo. A fé foi um pilar constante na vida e nos ensinamentos de Jesus. Ele não apenas falou sobre fé, mas a demonstrou em cada milagre, em cada cura. A fé para Jesus não era uma crença cega, mas uma confiança absoluta no poder e no amor de Deus. Em Marcos, capítulo 11, versículo 24, ele disse: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. A fé remove montanhas, abre caminhos, transforma o impossível impossível. Não é uma fé ingênua que ignora as dificuldades, mas uma fé que, em meio às tempestades, se agarra à rocha que é Cristo. A fé nos desafios da vida é a capacidade de enxergar além das circunstâncias presentes, de confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece caótico. Lembremos da mulher com o fluxo de sangue em Marcos 5, versículos 25 a 34. Ela havia gastado tudo o que tinha com médicos sem sucesso, mas sua fé em Jesus era tão grande que ela pensou: se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei curada. E assim aconteceu. Sua fé não estava na roupa de Jesus, mas no poder que emanava dele, na sua divindade. Jesus reconheceu essa fé e a curou. Ele nos ensina que a fé genuína é aquela que age, que busca, que não se contenta com a passividade. É a fé que nos impulsiona a ir além, a persistir, a não desistir diante dos obstáculos. A lição da verdade foi outra pedra angular dos ensinamentos de Jesus. Ele não apenas ensinava a verdade, ele era a verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, ele afirmou: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em um mundo onde a verdade é muitas vezes relativizada, distorcida, Jesus nos apresenta uma verdade absoluta, uma verdade que liberta. Essa verdade não é meramente um conjunto de fatos, mas uma pessoa. É a verdade sobre quem somos, sobre o propósito da nossa existência, sobre o amor de Deus por nós. A verdade que Jesus nos trouxe nos liberta das prisões da mentira, da ilusão, do auto-engano. Ela nos convida a um exame honesto de nós mesmos, das nossas motivações, das nossas ações. Viver na verdade é viver em integridade, em coerência com os princípios divinos. É ser autêntico, transparente, sem máscaras. A paz foi um dom precioso que Jesus ofereceu aos seus discípulos e, por extensão, a todos nós. Em João capítulo 14, versículo 27, ele disse: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus nos oferece não é a ausência de conflitos externos, mas uma paz interior que reside no coração, mesmo em meio às tribulações. É a paz que transcende o entendimento humano, que nos permite descansar na certeza do cuidado de Deus. É a paz que nos liberta do medo, da ansiedade, da preocupação excessiva. O mundo busca a paz em bens materiais, em status, em segurança humana, mas Jesus nos ensina que a verdadeira paz é um fruto do Espírito.
resultado de uma vida entregue a Deus. Para finalizarmos esta primeira parte, convido-os a refletir sobre a importância da oração. Jesus, mesmo sendo Deus, dedicava tempo à oração, ao recolhimento, à comunhão com o Pai. Ele nos deixou o exemplo e o ensinamento de que a oração é o nosso canal direto com o divino. É na oração que encontramos força, direção, consolo. É na oração que nossas cargas são aliviadas, que nossa fé é fortalecida. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele nos ensinou: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará." A oração não é um monólogo, mas um diálogo íntimo com Deus. É um momento de entrega, de escuta, de louvor e de súplica. Que possamos, a exemplo de Jesus, fazer da oração uma prática constante em nossas vidas, um refúgio seguro em meio às tempestades e uma fonte inesgotável de paz e sabedoria. Que a luz dessas lições nos ilumine e nos guie. Permaneçam em meditação, pois a próxima parte trará mais profundidade a essa jornada. Amados e amadas, continuamos nossa meditação divina, aprofundando-nos nas lições preciosas de Jesus, o Mestre. Que a paz que excede todo entendimento continue a inundar seus corações e mentes. Na primeira parte, exploramos o amor incondicional, a humildade, a fé, a verdade, a paz e a oração. Agora, vamos desvendar outras dimensões de seu ensinamento, mergulhando na riqueza de sua sabedoria para a nossa vida diária. Uma das lições mais transformadoras de Jesus foi a da alegria genuína. Em um mundo que frequentemente busca a felicidade em circunstâncias externas, em bens materiais ou no reconhecimento alheio, Jesus nos oferece uma alegria que emana de uma fonte interior, uma alegria que nem mesmo as tribulações podem apagar. Em João, capítulo 15, versículo 11, ele disse aos seus discípulos: "Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa." A alegria de Jesus não era superficial, mas profunda, enraizada na sua comunhão com o Pai e na sua missão de redenção. É uma alegria que nasce da certeza do amor de Deus, da esperança da vida eterna e da presença constante do Espírito Santo. Quantas vezes nos deixamos abater pelas adversidades, esquecendo que a verdadeira alegria não depende do que acontece ao nosso redor, mas do que habita em nosso coração? Jesus nos convida a cultivar essa alegria interior, a encontrar motivos para gratidão mesmo em meio às dificuldades, a celebrar a vida em cada respiração. Pensemos na parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor, em Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46. O homem que encontrou o tesouro no campo, de tanta alegria, foi e vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo. A mesma coisa com o mercador que encontrou a pérola mais rara. A alegria por encontrar algo de valor imensurável o impulsionou a abrir mão de tudo mais. Jesus nos mostra que o reino de Deus, a sua presença em nós, é esse tesouro, essa pérola. E a alegria de possuí-lo, de tê-lo em nossa vida, nos liberta das amarras do materialismo, das preocupações mundanas. Essa alegria é uma força propulsora que nos capacita a enfrentar desafios, a perdoar, a servir, a amar. É a alegria que nos torna resilientes, capazes de ver a luz mesmo nas maiores escuridões. A compaixão foi uma marca registrada da vida de Jesus. Ele não apenas sentia compaixão, ele agia com compaixão. A compaixão de Jesus ia além de um mero sentimento de pena. Era uma profunda identificação com a dor do outro, acompanhada de um desejo ardente de aliviar esse sofrimento. Em Mateus capítulo 9, versículo 36, está escrito: "E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor." Ele não passou indiferente à dor dos outros. Ele curou os enfermos, alimentou os famintos, consolou os enlutados,
restaurou os quebrantados. Ele se importava genuinamente. Pensemos na história da viúva de Naim, em Lucas capítulo 7, versículos 12 a 15. Quando Jesus viu a procissão fúnebre, o filho único de uma viúva sendo levado para o sepulcro, ele sentiu compaixão. Não apenas sentiu, mas agiu. Ele parou a procissão, tocou no caixão e ressuscitou o jovem. Essa é a compaixão de Jesus, ativa, transformadora. Ele nos ensina que a verdadeira compaixão nos tira da nossa zona de conforto, nos impulsiona a estender a mão, a ser a resposta de Deus para a dor de alguém. É a compaixão que nos torna mais humanos, mais semelhantes a Cristo, mais capazes de ver o mundo com os olhos de Deus. Outra lição fundamental foi a da esperança. Jesus, através de sua vida, morte e ressurreição, nos ofereceu uma esperança viva, uma esperança que não desilude. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo ecoou essa verdade. E a esperança não nos deixa envergonhados, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança em Cristo não é um otimismo cego, mas uma convicção sólida no poder e na fidelidade de Deus. É a certeza de que, apesar das tribulações deste mundo, há um propósito maior, um plano divino em ação. É a esperança da vida eterna, da ressurreição, da plena restauração de todas as coisas. Mesmo diante da morte na cruz, Jesus demonstrou uma esperança inabalável na ressurreição e na vitória sobre o pecado e a morte. Ele nos convida a cultivar essa mesma esperança em nossos corações. Essa esperança nos capacita a perseverar, a não desistir, a crer que o melhor de Deus ainda está por vir. É a esperança que nos dá força para enfrentar as provações, sabendo que elas são temporárias e que o nosso Redentor vive. A esperança nos liberta do desespero e nos impulsiona para frente, com os olhos fixos na promessa de um futuro glorioso com Ele. A lição da paciência foi demonstrada por Jesus em cada passo de sua jornada. Ele pacientemente ensinou seus discípulos, mesmo quando eles falhavam em compreender. Ele pacientemente suportou a oposição dos fariseus e saduceus. Ele pacientemente suportou a traição de Judas, a negação de Pedro e o abandono de quase todos os seus seguidores na hora mais difícil. A paciência de Jesus não era passividade, mas uma força controlada, uma capacidade de aguardar o tempo certo de Deus para todas as coisas. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36, está escrito: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A paciência nos ensina a confiar no tempo de Deus, a não nos desesperarmos quando as respostas demoram, a não nos precipitarmos em nossas decisões. É a paciência que nos permite crescer, aprender com os erros e amadurecer na fé. Em um mundo de gratificação instantânea, Jesus nos convida a cultivar a virtude da paciência, a esperar no Senhor e a confiar que seus planos são perfeitos e seus caminhos são justos, mesmo que não os compreendamos de imediato. A paciência nos liberta da ansiedade e da pressa, permitindo-nos desfrutar do processo e confiar na providência divina. Por fim, a mais sublime lição de Jesus foi a do sacrifício. Ele, o Cordeiro de Deus, sacrificou sua própria vida para redimir a humanidade. Em João capítulo 15, versículo 13, ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O sacrifício de Jesus não foi um ato de desespero, mas o ápice do amor incondicional. Ele deu sua vida voluntariamente, por amor a nós, para nos reconciliar com o Pai. Esse sacrifício nos chama a um amor que não é egoísta, mas que está disposto a dar, a servir, a abrir mão de si mesmo pelo bem do outro. O sacrifício de Jesus nos inspira a viver uma vida de serviço, a oferecer nossos dons e talentos para o reino, a colocar as necessidades dos outros antes das nossas. Não se trata de buscar o martírio, mas de morrer para o ego, para o orgulho, para o egoísmo, para que Cristo possa viver em nós.
É o sacrifício de tempo, de recursos, de conforto, para que o amor de Deus possa ser manifestado através de nossas vidas. É o sacrifício de perdoar quando a carne clama por vingança, de amar quando o coração deseja odiar, de servir quando o corpo pede descanso. É no sacrifício que encontramos a verdadeira liberdade e o sentido pleno da vida. Que estas lições profundas de Jesus, que permeiam cada aspecto de sua vida e ensinamentos, nos inspirem a uma transformação diária. Que possamos amar como Ele amou, ser humilde como Ele foi, ter a fé inabalável que Ele demonstrou, viver na verdade que Ele personificou, desfrutar da paz que Ele nos concedeu, orar com a devoção que Ele nos ensinou, experimentar a alegria que Ele prometeu, sentir a compaixão que Ele manifestou, viver na esperança que Ele nos deixou, cultivar a paciência que Ele exemplificou e, finalmente, viver uma vida de sacrifício por amor ao Pai e ao próximo. Que esta meditação se estenda para além deste momento, reverberando em cada um de seus dias. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.